Oi, pessoas abençoadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Já começa curtindo o vídeo, né? Compartilhando com seus amigos e familiares. Se você tiver alguma experiência para contar, algum testemunho, pode colocar aqui nos comentários, tá? Para que a gente possa compartilhar também as maravilhas de Deus, né? Experiências, testemunhos, que, como eu sempre digo, testemunhos não são para ficar guardados, né? A gente precisa contar para exaltar o nome do Senhor. Nesse vídeo hoje nós vamos falar sobre a importância de liberar o perdão. Perdão, gente, é algo que a gente precisa praticar na nossa vida. Não é algo fácil, né? A gente poder perdoar os abusadores, os nossos opressores, aquelas pessoas que já fizeram ou ainda fazem mal para a nossa vida. Só que é necessário, gente, toda vez que nós guardamos raiva, rancor, quando nós temos o coração endurecido, né, que não conseguimos reconhecer os nossos erros para pedir perdão, nós geramos um cativeiro na nossa vida. Esse cativeiro da falta de perdão, ele trava todas as áreas da sua vida. De repente, sua vida não vai para frente, né, na vida financeira, sentimental, familiar, principalmente espiritual. Porque quando nós oramos, né, nós pedimos a Deus para nos perdoar. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então nós precisamos primeiramente perdoar os nossos irmãos para depois pedir perdão para Deus. Como que nós vamos pedir a Deus, né, esperar que Deus nos perdoe dos nossos erros que nós cometemos todos os dias, porque nós pecamos todos os dias até mesmo em pensamento, se nós não somos capazes de liberar o perdão para aqueles que estão ao nosso redor. Então, de repente, tem anos que você guarda mágoas, raiva, rancor, né? Tem pessoas que falam assim, não, perdoei, mas eu quero fulano bem longe. Então, de repente, você não perdoou. Você pensa que perdoou, mas dentro do seu coração existe uma mágoa, existe um rancor, existe uma ferida que ainda dói, existe uma ferida que ainda está aberta, né? Se toda vez que você lembra do mal que alguém te fez, você ainda ressente, você volta lá atrás e tem aquele mesmo sentimento, né, de quando a pessoa fez aquilo, quer dizer que a ferida está aberta, quer dizer que você ainda não foi curada, quer dizer que você precisa buscar por cura. E eu sei, gente, que não é fácil, né? Eu também já passei por momentos na minha vida que eu tive que perdoar. Eu perdoei abusadores, eu perdoei várias situações que aconteceram comigo que não foram situações bobas, né? Não foram coisas pequenas, foram coisas grandes, que eu sei que não é fácil perdoar. No início a gente corrói muito, né? A gente sente. Antes eu tinha uma mania de lembrar do meu passado. E toda vez que eu lembrava, eu sentia aquele mesmo sentimento que eu senti lá no dia do acontecimento. Então, quer dizer, a ferida estava aberta. Eu ainda não tinha sido curada. Eu ainda não tinha perdoado. Hoje eu falo com Deus que eu quero lembrar do meu passado, sim, mas que seja somente para glorificar o nome dele, somente para contar testemunhos, somente para edificar a vida de outras pessoas. Eu não quero mais lembrar daquilo que me aconteceu para ressentir, para ter o mesmo sentimento que eu tive lá atrás. Imagina, você sofreu anos atrás com alguma situação, você sofreu muito e depois você começa, toda vez que lembra, você tem o mesmo sofrimento. Então não existiu uma cura, você não está curado. Essa ferida está aberta, ela ainda está doendo, ela ainda está sangrando. Então, o que eu falo com Deus, eu quero lembrar do passado somente para glorificar o nome dele, somente para contar o meu testemunho. Eu não quero lembrar do passado e passar e sentir de novo aquela dor que eu senti lá atrás. Então, gente, não é um processo fácil, né? Mas você precisa primeiro entender que você precisa liberar o perdão, que você precisa perdoar. E quando você perdoa, você não está fazendo bem para a pessoa que te fez o mal, você está fazendo bem para você. Você está se libertando. Você está se libertando de uma prisão, de um cativeiro. Porque gera um aprisionamento na nossa vida. De repente, a pessoa que te fez mal, ela está vivendo uma boa, né? Porque a gente sempre fala que quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. E você tá aí corroendo por anos, gerando cativeiro na sua vida porque não tem perdão, porque você não consegue perdoar. Então, o primeiro passo, gente, é você reconhecer que você ainda não perdoou, né? Se essa ferida ainda tá doendo toda vez que você lembra, se ainda tá sangrando, quer dizer que você ainda não perdoou,
você ainda não superou, você ainda não foi curada. E você precisa se curar. Você não pode ficar o resto da vida ressentida com algo que aconteceu lá atrás. Você precisa mudar de fase, mudar de etapa. Então, sua vida pode estar travada no mesmo lugar há anos por essa falta de perdão. Então, para você avançar de fase, alcançar lugares maiores, alcançar perdão de Deus, porque na verdade, se nós não perdoamos as pessoas ao nosso redor, a gente não alcança misericórdia, não alcança o perdão de Deus. Porque para Ele nos perdoar, nós precisamos perdoar também as pessoas que estão ao nosso redor. E nós precisamos reconhecer como nós somos falhos, né? Todos os dias nós pecamos em pensamento. Eu peço perdão a Deus todos os dias, porque nós erramos e pecamos até mesmo de forma inconsciente. Então, se eu peço a Deus e se eu preciso do perdão dele todo dia, as pessoas ao meu redor também precisam do meu perdão. Até porque, gente, a gente precisa reconhecer que o ser humano, ele se arrepende, o ser humano, ele pode, sabe, ser transformado, mudar de vida. Talvez a pessoa que te fez mal, ela já se arrependeu, ela já se consertou com Deus, ela já te pediu perdão, ela já te mostrou um arrependimento. Então ela já fez a parte dela, né, que é pedir perdão. E você ainda não conseguiu liberar esse perdão. Talvez tenha falado da boca para fora, talvez falou somente para ficar livre daquela pessoa, mas ainda tá remoendo, né, essa situação. Então, de repente, a vida da pessoa já tá andando porque ela teve a humildade de reconhecer os erros e pecados e te pedir perdão. E a sua ainda tá travada porque você não conseguiu liberar esse perdão. Eu não estou aqui, gente, diminuindo a dor de ninguém, até porque muita coisa que eu passei na minha vida foi situações sérias, que não é fácil de se perdoar. Então eu sei que tem situações que a gente fala, nossa, como que eu vou perdoar fulano pelo que ele me fez? Mas a gente precisa perdoar, porque existe sim perdão. Se Deus perdoa, nossa, as piores das criaturas, né? Quem somos nós para julgar o resto da vida? Então na palavra de Deus diz, né? Quantas vezes eu preciso perdoar? 70 vezes 7. Então a gente precisa praticar esse 70 vezes 7 na nossa vida. Não quer dizer que a gente tem que ser boba, deixar as pessoas pisar. Não, fazer a nossa parte. Que o nosso objetivo na nossa vida seja evoluir, seja andar para frente, seja mudar de etapa, né? Mudar de fase, melhorar, amadurecer. E se aquela pessoa continua te fazendo mal, é ela que vai tratar com Deus depois. Isso aí é ela com Deus. Mas faça a sua parte para libertar a sua vida desse mal. Então, o primeiro passo é você começar a olhar para dentro de si, lembra do seu passado. Peça a Deus o Espírito Santo para te lembrar, porque tem coisas do nosso passado que nós não lembramos, que nós pensamos que tá ali quietinho, que a gente já não lembra, mas que tá tudo bem, que tá resolvido, mas de repente quando você lembra ainda dói. Ou talvez você nem lembra, mas talvez você não liberou perdão para alguém. Talvez em situações pequenas, talvez em situações mais graves, mas você precisa primeiro reconhecer, pedir o Espírito Santo para te lembrar o que aconteceu no passado, o que já aconteceu que você ainda não conseguiu liberar o perdão. Talvez a sua vida ainda não foi para frente por causa de um perdão que você ainda não liberou. Talvez tenha falado só da boca para fora, ou talvez a pessoa ela ainda nem te pediu perdão. E para você perdoar, você não precisa esperar a pessoa ter humildade de chegar e de te pedir perdão. Você mesmo fala com Deus, você fala em voz alta. Você fala, Deus, fulano me fez isso, aquilo, eu fiquei magoada, eu fiquei machucada, mas eu decido perdoar fulano. Então você precisa confessar, falar, Deus, eu perdoo fulano, porque o Senhor é o Deus que me perdoa todos os dias pelos meus pecados. Então eu também libero, eu decido liberar o perdão sobre a vida de fulano. Ainda que continue doendo, ainda que você esteja com o coração endurecido, mas só de você proferir, só de você falar, só de você chegar à conclusão de que você precisa liberar esse perdão, enxergar essa necessidade de se limpar desse sentimento ruim e chegar perto de Deus para confessar, para falar com Ele, Deus, a pessoa me fez isso, estou machucada, mas eu decido perdoar. Então, perdão, gente, não é algo muito fácil de se fazer, mas é uma decisão diária que nós tomamos na nossa vida. Todos os dias você decide perdoar. Se você falou isso hoje com Deus e amanhã tá doendo ainda, né, porque tá muito recente, faça de novo uma oração, fala, Deus, eu decido perdoar. Tira do meu coração esse rancor, essa raiva, sabe? Coloque isso no meu esquecimento, que eu venha lembrar somente para contar, somente para glorificar, somente para ser como testemunho, mas que eu não lembre mais dessa situação como algo que ainda me dói, como algo, né, que ainda sangra. Porque se está sangrando, ainda não teve cura, ainda não teve perdão.
Então, existe pessoas, gente, que têm mais dificuldades de perdoar do que outros, né? Eu não sou uma pessoa que guarda o rancor, mas eu fico por um tempo, né, remoendo aquilo, sentindo, triste, chorando, né? E demora um pouco mais, mas eu não sou uma pessoa que guarda para minha vida rancor, eu não sou uma pessoa que guarda esse ressentimento. Eu decido logo, a gente precisa ter inteligência, né? Como eu já ouvi uma pastora falando um dia, eu não perdoo porque ele merece, eu perdoo porque eu sou inteligente, porque eu quero o melhor de Deus sobre a minha vida. E é essa fé inteligente que a gente precisa ter. Eu preciso perdoar, porque eu tenho um entendimento que se eu perdoar, eu não estou só fazendo um bem para a pessoa, né? Porque liberar o perdão para o outro também para ele é bom. Eu estou, antes de tudo, fazendo um bem para mim, porque eu estou me libertando. Remoer, ressentir, guardar mágoa, falar mal, criticar, você não está fazendo mal para o outro, você está fazendo para você. Porque a falta de perdão, gente, é como um veneno na alma. A pessoa ela tá se contaminando, ela tá ali tomando veneno todo dia, guardando aquela raiva, aquele ódio, aquele sentimento de vingança, achando que tá atingindo o outro, e o outro tá vivendo a vida às vezes melhor do que você, porque talvez ele já teve humildade para reconhecer os erros, já pediu perdão, já se arrependeu, porque o ser humano ele tem capacidade de se arrepender profundamente e com sinceridade. E uma coisa que eu acredito muito é na transformação do caráter, né, do ser humano quando vem das mãos de Deus. Eu não acredito que o caráter do ser humano mude de uma hora para outra somente por ele. Somente, sabe, de uma hora para outra. Como se fosse um milagre. Eu acredito num milagre quando ele vem de Deus. Quando a pessoa coloca a vida dela nas mãos de Deus, porque Jesus Cristo tem poder para todas as coisas. Deus tem poder de forjar caráter. E aí sim eu acredito que o caráter da pessoa pode ser moldado e mudado. Mas não por ela mesma, não pela força humana. Eu creio que quando a pessoa nasce com caráter, gente, ela mesma ela não consegue mudar totalmente, sozinha. Ela só vai conseguir ter uma mudança, tendo primeiro a humildade, deixando o orgulho de lado, buscando de Deus essa transformação. Então, quando a gente entende que o ser humano ele pode ser transformado, ele pode mudar, ele pode ter um arrependimento profundo e sincero, a gente precisa também liberar o perdão para essa pessoa, sabe? Ainda que ela não tenha tido humildade para te pedir perdão, ela não chegou para você para pedir, você decide liberar o perdão, você decide perdoar. Na sua oração com Deus, fulano não me pediu perdão, Senhor, mas eu decido perdoar. Então decida perdoar porque você é inteligente, porque você vai estar destravando a sua vida. Você vai estar destravando áreas da sua vida que você nem imagina que está aprisionada porque gerou um cativeiro através dessa falta de perdão, através do rancor, do sentimento de vingança, sabe, daquele sentimento de ressentimento que você quer ver a pessoa quebrando a cara para ela pagar. A gente não pode, não precisa ter esse tipo de sentimento no nosso coração, até porque Deus dá a cada um conforme aquilo que ele planta. Então, se a pessoa tem plantado maldade, ela vai colher maldade. Isso aí é com ela e com Deus. Deus vai tratar com ela. Como Deus tem uma forma individual de tratar com cada um de nós de forma individual. E Deus vai tratar com você também com a sua falta de perdão. Então Deus trata com cada um. Não precisa da gente desejar o mal, não precisa da gente ficar querendo ter sentimento de vingança. Depois que você consegue perdoar, gente, é um sentimento, um alívio tão grande. E você começa a orar pelas pessoas, sabe? A palavra de Deus já fala para que a gente possa ter a prática de orar pelos nossos inimigos. É fácil? Não é. Deus nunca disse que ia ser fácil. Não é fácil, mas quando a gente começa a orar pelos nossos inimigos, né, pelas pessoas, não pelos inimigos, porque a gente sabe que o inimigo não é pessoas, não é gente, né, o inimigo é o espiritual, é o mundo espiritual do maligno que está por trás daquela pessoa, mas quando a gente começa a orar pelos aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos oprimem, a gente começa a amar aquelas pessoas, né, mesmo que você não tenha convivência, que você não esteja com aquelas pessoas todo dia. Quando a gente tem a prática de orar pelas pessoas que fazem mal, sabe? Aquela pessoa que fofoca, que fala da sua vida, que você tá sabendo que tá te defamando, aquela pessoa que tá torcendo pra te ver cair, aquela pessoa que tem inveja de você, ou que te fez um mal diretamente, sabe? Que te causou muita dor. Quando você começa a liberar o perdão para aquela pessoa, começa a incluir ela nas suas orações, você começa a ter um olhar de compaixão. Você começa a amar aquela pessoa como ser humano, como Cristo nos ama, né? Eu sempre falo com Deus que eu quero ter o olhar de Jesus Cristo pelas pessoas. Porque se a gente for ter o nosso olhar humano, falho, pecador, de amor pelos outros, a gente é falho, o nosso amor é falho. Então eu falo com Deus que eu quero ter um amor, eu quero ter o olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Eu quero ter o amor de Jesus pelas pessoas. Porque eu tendo o amor de Jesus, a gente vai conseguir relevar mais,
nós vamos conseguir perdoar mais, nós vamos conseguir ter compaixão pela pessoa, se colocar no lugar dela, sabe? Ter empatia pelas pessoas, né? Que é o que falta muito hoje. As pessoas não têm mais empatia. É uma pessoa querendo engolir a outra. Mas vocês podem reparar, toda pessoa rancorosa, que guarda mágoa, que guarda raiva, que vive defamando os outros, que vive fofocando, que vive invejando, que tá torcendo para ver o outro cair, que tá alimentando o sentimento de vingança, são pessoas que travam na vida, pessoas que não vão para frente, pessoas que não mudam de vida, não mudam de etapa. E Deus quer que você mude de etapa, Deus quer que você avance para uma nova fase. Como que Deus vai te dar algo maior se você ainda não tem estrutura para receber? Como Deus vai te dar algo maior se você ainda não amadureceu? Você ainda não saiu desse lugar, sabe? Você ainda não consegue comer um alimento sólido, como diz a palavra de Deus. Você ainda está na fase de alimento líquido, porque você não suporta o sólido. Então nós precisamos pedir a Deus estrutura, amadurecimento, né? Quanto pessoas e espiritualmente, para que a gente possa receber o novo de Deus. E para receber o novo de Deus, é o que eu sempre falo, a gente precisa se desfazer do velho, sabe? Fecha ciclos, aquele ciclo de anos que você não consegue perdoar fulano, não consegue tirar a pessoa do pensamento. Resolva, decida perdoar hoje mesmo. Confesse a Deus que você confessa, né, que você guardou mágoa, que você sabe que isso é errado, mas que você decide perdoar fulano. E na sua oração, fale o nome de fulano, para você liberar esse perdão, e você vai fechar um ciclo na sua vida, que Deus quer fechar há muito tempo, porque Deus quer te dar algo maior, mas você ainda não saiu dessa situação, você ainda não saiu desse ciclo vicioso, que passa ano, entra ano, você só está alimentando mágoa, raiva e vingança, e sua vida não vai para frente. De repente você só quebra a cara, tudo parece que vai dar certo, tudo parece que tá indo pra frente, de repente tudo desaba, tá travado, tem algo te prendendo, tem algo te aprisionando. Então peço ao Espírito Santo para te mostrar o que tem de errado na minha vida, que ela ainda não foi pra frente. Onde que eu tô errando, né? O que eu ainda preciso liberar de perdão? E eu falo, gente, não é só de liberar perdão, mas nós devemos também reconhecer os nossos erros, né? E ter humildade para pedir perdão também. Sabe, às vezes a pessoa tá magoada, você nem sabe por quê, você não lembra o que fez. Mas se ela tá dizendo que tá magoada, gente, tem humildade. Fala, eu te peço perdão, não sei o que eu fiz, mas se eu te causei algum dano, te causei alguma mágoa, alguma raiva, tristeza, de forma consciente ou inconsciente, eu te peço perdão no nome de Jesus. Então não é só liberar perdão, é você também pedir perdão pelos nossos pecados, porque um coração orgulhoso, gente, não alcança a Deus, um coração orgulhoso não prospera. Eu já vi pessoas orgulhosas que ficam anos e anos sem olhar para a cara de uma mãe e de um pai, porque tá guardando raiva e mágoa de pai, principalmente quando se trata de pai e mãe, de família, né? A gente sabe, como diz a palavra de Deus, honrai seu pai e sua mãe para que prolongue seus dias na terra. Então, algo que trava muito a nossa vida, gente, é ter raiva e mágoa de pai e de mãe. Eles podem ser as piores criaturas do mundo, pode ter feito tudo quanto é coisa errada, porque eu sei que nenhum pai e nenhuma mãe é santo, não. Eles não são perfeitos, mas eles merecem honra, por mais errado que eles sejam. Então faça a sua parte, decida perdoar, profere, fale com Deus, confesse que você decide perdoar porque você é inteligente, porque você está usando a inteligência e sabedoria que Deus te deu. E aí sim você vai fechar esses ciclos na sua vida. De repente é uma pessoa que está com mágoa de várias pessoas, que não consegue liberar perdão. São ciclos, gente, que está se repetindo a cada ano, a cada tempo, e sua vida não prospera, não vai para frente por causa dessa falta de perdão. E aí já entra, gente, o orgulho também, o ego, o orgulho. O orgulho prende o coração da pessoa, que ela não consegue pedir perdão e nem mesmo reconhecer que ela também está errada. Então, quando a gente se desprende de tudo isso, tem humildade para reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, confessa a Deus que nós queremos sim, decidimos perdoar. Quando você decide perdoar, não quer dizer que você vai deixar de sentir da noite para o dia. Talvez você ainda continue tendo aquele sentimento, mas você vai ter essa prática todos os dias. Deus, eu decido perdoar fulano. E você vai praticar, você vai mudar o ciclo da sua vida. Você vai fechar ciclos, né, da sua vida que estão atrasados. Porque você precisa começar uma nova fase. Você precisa começar a viver um novo ciclo que Deus tem para você. Só que essa falta de perdão, essa falta de humildade, essa falta de um coração aquebrantado, essa falta de arrependimento, essa falta de liberar perdão, essa falta de pedir perdão está travando a sua vida. Então não pense que você vai prosperar guardando esse tipo de sentimento na sua vida. Então, gente, foi isso que eu fiz. Eu comecei a praticar. O primeiro eu entendi que eu precisava perdoar. Eu entendi
Porque antigamente eu não tinha essa visão do quanto que a falta de perdão prende a nossa vida. Eu entendi que eu precisava decidir perdoar, comecei a praticar, porque eu decidi perdoar, confessei a Deus e comecei a praticar isso todos os dias. Todas as vezes que eu sentia que eu estava tendo de novo aquele sentimento de mágoa, ressentimento, de vingança, eu orava de novo: Deus, eu quero perdoar, eu decidi perdoar, eu não quero mais sentimento dentro de mim. Eu não quero mais lembrar dessa situação e ainda sangrar e ainda doer. Eu quero ser curada. E assim Deus vai te curar. Você vai ver que vai alcançar lugares maiores, vai alcançar portas abertas, sabe, bênçãos maiores sobre a sua vida, depois que você aprender a liberar o perdão. Então, gente, perdão é algo muito importante. Ninguém vai pra frente sem pedir perdão, sem liberar o perdão. Então, talvez seja um parente, talvez seja um amigo, talvez seja uma pessoa que você nem tenha mais contato na vida, né? Talvez uma pessoa que você não sabe mais nem o que está fazendo da vida. Então, não espere essa pessoa te pedir perdão. Já decida perdoar. Já decida tirar a mágoa do seu coração. Já decida tirar o sentimento de vingança. Já decida orar e perdoar. Porque a falta de perdão está travando a sua vida. Então, nós precisamos pedir a Deus perdão todos os dias pelos nossos pecados, porque nós pecamos até mesmo em pensamento, e liberar perdão também. E quando alguém te faz algo de mal, gente, nós devemos perdoar assim, na hora, dentro do seu coração já decide perdoar e não deixar aquela situação desenvolver e virar uma mágoa, virar um rancor, virar um sentimento de vingança. Então, se alguém te fez mal, porque nós somos seres humanos, nós vamos errar com os outros e os outros também vão errar com a gente. Isso é certo. Então, naquele momento que alguém te fez algo que você não gostou, que te fez mal, gerou uma mágoa, um desconforto, decida naquela hora perdoar, naquele mesmo dia, perdoe. Não deixe, porque quanto mais você remoer, os dias vão passando, aquela situação chata, ela vai virar um rancor, ela vai virar uma mágoa, ela vai virar uma falta de perdão, ela vai virar um sentimento de vingança e ali vai gerar um cativeiro, um aprisionamento. Então, cada pessoa que você ainda não liberou o perdão, você está preso a ela, você gerou um cativeiro juntamente com aquela pessoa que você não consegue liberar, porque você não consegue liberar o seu coração para perdoar. Então você está ali travada, você não tira aquela pessoa do pensamento, você não tira aquela mágoa do coração e de repente a pessoa ela já teve humildade, já pediu perdão e você ainda está com o coração endurecido. Então peça a Deus, quebranta o meu coração, tira esse endurecimento do meu coração. Gente, o que Deus mais ama é um coração humilde e aquebrantado na presença dele. Quando você chega, você se desmonta na presença de Deus sem ter vergonha, com o coração aberto, sabe? Deixando o Espírito Santo agir na sua vida, deixando ele fazer aquilo que ele quer fazer na sua vida. Porque Deus quer muito mais, Deus quer te dar mais, Deus quer abrir mais portas. E quem não deixa é você mesmo, é as suas atitudes que travam, é as suas atitudes que causam esse aprisionamento na sua vida e você não consegue ir para frente. Tem pessoas que não têm uma vida financeira abençoada, uma vida sentimental, uma vida familiar, ou que não conseguem nem ter um contato mais íntimo com Deus, com o Espírito Santo, e a pessoa não lembra que ela precisa liberar perdão. Então peça a Deus, o Espírito Santo, para te lembrar das situações que gerou esse cativeiro na sua vida, para que você possa orar por cada um deles, sair de cada uma dessas prisões que você criou através desse sentimento que você ficou corroendo por anos, para que você possa se libertar. Depois disso você vai ver como as áreas da sua vida vão se destravar, porque Deus quer te levar para um lugar maior, Deus quer te dar uma visão maior, Deus quer fazer algo maior na sua vida e a falta de perdão trava, né? O orgulho, gente, ele faz com que a gente se afaste de Deus e muitas das vezes a nossa oração não é nem ouvida, nossa oração não é respondida, é por isso que você ora. Tem pessoas dentro da igreja mesmo, né? Ora, jejua, faz sacrifício, faz propósito, mas está sendo sacrifício de tolo. Porque antes de você ir lá diante de Deus para orar, para tomar uma santa ceia, você precisa ir lá no seu irmão pedir perdão e liberar o perdão. Tem pessoas que tomam santa ceia com o coração cheio de raiva, mágoa, rancor e vingança. Por isso que a sua oração não chega ao céu. Sua oração ela fica aqui, ela fica barrada, ela fica parada. E esse orgulho, gente, é onde Satanás aproveita e entra para travar a sua vida com tudo. Nós sabemos que Lúcifer, né, foi lançado do céu, foi jogado do céu, caiu na terra por causa do orgulho. Ele foi orgulhoso, ele quis ser mais do que Deus. Então, um dos sentimentos mais abomináveis também diante dos olhos do Senhor é o orgulho.
Orgulho não vem de Deus, orgulho vem de Satanás. Satanás é o pai do orgulho, Satanás é o pai da mentira. Então, se você está tendo esse tipo de sentimento, você está se igualando a Satanás. A sua oração não será atendida, gente. Deus não responde pessoas que têm um coração arrogante, coração com orgulho, coração egocêntrico. Deus não responde, sabe? Não adianta achar que é Deus que é um pai carrasco, que ouve todo mundo, mas não te ouve. Se você não consegue olhar para dentro de você e reconhecer os seus pecados e confessar, e ter a humildade, o coração aquebrantado diante de Deus, para pedir perdão, para confessar e reconhecer que você está errada, e também ter humildade diante dos seus irmãos para pedir perdão. Então a vida de ninguém vai para frente dessa forma, gente. A nossa vida só vai para frente quando a gente decide perdoar. Você decide perdoar porque você é inteligente, porque você vai liberar a sua vida, você vai liberar os seus caminhos, você vai sair das prisões que você criou com essa mágoa, você vai sair dos cativeiros, a sua vida vai avançar quando você decidir perdoar todos os dias. Isso não quer dizer que você vai deixar de sentir de imediato, mas quer dizer que você já entrou no processo, você já destravou, você já disse para o mundo espiritual do maligno que você não tem lugar mais para aprisionar a minha vida, porque eu decidi perdoar, porque eu usei inteligência, sabedoria e decidi perdoar. E esse cativeiro, né, gente, ele será destruído na sua vida, essa prisão será destruída, porque Jesus Cristo ele veio para libertar os cativos. Só que muitas vezes, a maioria das vezes, nós precisamos fazer a nossa parte. Pedir a Deus para mostrar o que está aprisionando na nossa vida e ver o que está nas nossas mãos, né? O que nós podemos fazer. Jejum, oração, pedido de perdão, mudar algumas atitudes, mudar os nossos caminhos, tomar posição diante de Deus, ter um coração quebrantado diante dele, ter humildade. Então não depende só de Deus, porque ele quer nos libertar, mas depende da nossa ação, depende da nossa decisão em querer buscar, em querer mudar, em querer receber aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida, aquilo que ele tem preparado. Então não adianta murmurar, não adianta reclamar, se você não consegue olhar para a sua vida e reconhecer onde que você está errando, onde que você está fazendo de errado, onde que você está caindo, onde que você está gerando cativeiro. Mas se você não consegue lembrar, peça o Espírito Santo para te lembrar, para que você, enfim, tenha consciência do quanto é importante liberar o perdão na nossa vida, do quanto a gente se destrava, de quanto a gente se desprende, e você vai fechar esse ciclo maligno na sua vida e viver o novo de Deus. Então, para viver o novo de Deus, nós precisamos desfazer do velho, nós precisamos deixar as coisas antigas de lado, as práticas antigas, os pensamentos e sentimentos antigos, deixar o passado lá atrás. Se tiver que lembrar, que seja para lembrar somente para glorificar o nome de Deus, não para ficar remoendo o que aconteceu lá atrás. Sabe, também não é justo com você, você sofreu lá atrás e cada vez que você lembra da situação, você sofre aqui de novo, porque você ressente de novo, virou um ressentimento maligno. Então, quebre esse mal na sua vida, decida perdoar, decida viver o novo de Deus, decida fechar esse ciclo vicioso de falta de perdão, que só traz aprisionamento na sua vida. Você só vai romper o dia que você tiver humildade no seu coração, tanto para pedir perdão para quem você magoou, quanto para liberar perdão para aqueles que te magoaram. E não adianta, né, a gente fazer aquela oração, Deus me perdoa, como eu perdoo os meus devedores, né, aqueles que me fizeram mal, se você não consegue perdoar o seu próximo. Então, você não vai alcançar o perdão de Deus se você não consegue perdoar os seus irmãos. Se você não consegue se perdoar. Acontece muito também das pessoas não conseguirem se perdoar. Ela fez algo de ruim, pesou na consciência, gerou um remorso. Talvez ela tenha feito algo contra alguém. A outra pessoa já perdoou ela, mas ela não consegue se perdoar. Ela se cobra demais. Então, se Deus te perdoou, quem é você para não se perdoar? Então, se libere o perdão também, porque isso também gera um cativeiro na sua vida. E você vai ver Deus mudando e transformando a sua vida. Então, gente, muito obrigada por ter ficado até aqui, tá? Eu tenho certeza que se você tomar essa decisão hoje de perdoar, você vai ter testemunhos para contar. Então, se você tiver alguma experiência com Deus, queira compartilhar algum testemunho, alguma dúvida, algum comentário, coloca aqui, tá? Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com seus amigos e familiares. E curte também o nosso vídeo, tá? Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo.